Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar de um tipo de ajuda que nós devemos dispensar. Como assim? Alguém ajudar a gente, se deve negar um tipo de ajuda? A Bíblia dá uma dica. Tem ajuda que a gente não deve aceitar, viu? A história de Davi e dois capitães do exército de Israel mostra que existem circunstâncias em que a gente deve rejeitar presentes, deve rejeitar ajudas, deve rejeitar tudo que é tipo de auxílio nesse sentido. O que aconteceu? Veja bem, o Abner morreu, né? O capitão do exército israelita. Aí, o Isbosete, que era o filho de Saul, que estava liderando as outras tribos de Israel. Davi estava com a de Judá e ele com as outras tribos de Israel, né? O total de 12 tribos, e Davi só estava com uma e ele com 11. E olha só, Isbosete, que foi inclusive o que incomodou Abner e fez Abner ir até Davi e tal, irritado com a atitude. Ele era um governante fraco, a gente lê assim a leitura, né? A diferença dele para Davi era habilidoso, era competente. E aí eu fico pensando, né, o quanto Deus deseja que os seus filhos sejam competentes, qualificados naquilo que estão desempenhando. Me faz pensar, é importante se aperfeiçoar no conhecimento. Quem busca a Deus, ele instrui, ele orienta, faz fazer as coisas da melhor maneira, né, que vira as mãos. A Bíblia fala isso, tudo que vier às suas mãos faz com todo esforço, com toda força, o melhor mesmo, para que honre a Deus, não para nos honrar, mas para honrar aquele que nos deu a vida, a inteligência, o raciocínio. Mas enfim, Davi era super competente e Isbosete era fraco, né? Era um mau administrador. E acontece que dois capitães do exército de Israel, quando Abner morreu, foram lá e falaram assim, Abner morreu e esse rei é fraco aí, vamos dar um presente para Davi. Entraram traiçoeiramente, enquanto Isbosete estava dormindo na cama, e mataram o rei de Israel, das outras tribos, né? Eles foram e levaram, inclusive o relato, né, fala a cabeça de Isbosete para Davi, e era o trunfo, era um presente. E chegaram e falaram, olha, nós entregamos para o rei, né, aquele seu inimigo, o seu inimigo. Lembra lá do egípcio que esperou a recompensa, né? O amalequita, melhor dizendo, que esperou a recompensa quando disse que matou Saul, sendo que nem ele matou Saul, e Davi relembra esse episódio nesse momento. Davi fala assim, olha só, se eu mandei matar aquele que fez isso com Saul, por que eu não faria isso com vocês, que inclusive mataram um inocente e foram traiçoeiros ainda? Cuidado com ajudas que chegam com aquele tipo de ditado envolvido nelas. Eu estava conversando com a turminha, né, essa semana passada, e aí os adolescentes falando a respeito da cola, né, com eles. E a cola na escola, e aí, gente? Cola, tudo bem? É legal? É boa? Quantos colam? E os adolescentes são bem diretos. Não, eu colo. Outros falaram, eu dou cola, eu faço as duas coisas. Outros, eu só recebo. E aí eu falei, contei para eles que também já colei no passado, quando estava na 6ª série, né? E aí falei para eles a respeito disso e falei, os fins justificam os meios ou não? O que vocês acham desse ditado? E aí eles falaram, não, os fins não justificam os meios. Então, peraí, você tem uma nota boa, mas com um meio corrompido, é ou não é? Quando você cola. Aí começaram juntos pensar comigo, né? É mesmo. E a gente relacionou, né, os caminhos para chegar àquele objetivo, como faz diferença para Deus. Veja que os capitães mataram o inocente e por traição e levaram o presente. Né? Naquela época de guerra, esse era o presente. Né? Quando você usa da cola, você está recebendo um presente de alguém, um conhecimento que nem foi o seu, e você está obtendo de outro, é um presente, vamos dizer assim, mas alcançado de forma ilícita.
Aqueles homens deram um presente contaminado com traição, contaminado, né, com a inocência, sangue inocente nas mãos. Veja que Deus, quando Ele tem algo para dar para alguém, não precisa chegar de forma corrompida. E não chega quando você entrega para Deus. Davi não queria esse tipo de presente conseguido com mãos sujas. E Deus não quer que a gente ganhe alguma coisa, receba algo corrompido, contaminado. Nós vemos no nosso país, né? As pessoas têm dinheiro, tem ou não tem, recebe dinheiro, sem fortunas às vezes, mas adquiridas de forma corrupta. Olha lá a ajuda que vem às vezes para você. Não, eu vou te dar um recurso, está passando necessidade, né? Ou você merece uma projeção maior. Você só tem que fazer uma coisinha assim, né? Às vezes para que você receba o presente existe uma condição atrelada a isso. Cuidado. Hoje é dia de a gente pensar a respeito do tipo de ajuda que nós devemos negar. Se a ajuda está envolta em algo que Deus diz não é bom, não é certo, não é correto, rejeite a ajuda e também que a gente não ofereça um tipo de ajuda envolvida em corrupção. Isso aborrece a Deus de forma séria e grave, como aborreceu fortemente Davi, e ele agiu como um juiz justo. E a sentença para aqueles dois líderes, aqueles dois capitães foi a morte. Não receba e não aprove presentes corruptos. Ó Deus ensinando para a gente. Os fins não justificam os meios para se chegar a esse fim. Que Deus nos proteja, né? Nos guarde para estarmos atentos com aquilo que doamos para alguém ou aquilo que recebemos. Quais os caminhos do presente? Não receba ajuda desse jeito. Que Deus nos proteja e nos guarde, nos fazendo pessoas determinadas para o bem. Um grande abraço, não se esqueça de dar um pulinho no canal do YouTube, curtir o áudio de hoje para compartilhar mais sobre os cuidados de Deus para com o ser humano, para com a gente, tá bom? Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!